Pois o William Alencar prepara um louvor daqueles que só você sabe. Não é que eu estou dispensando os outros não, tá? Não é só você que sabe. Queridos, vamos então pensar na palavra de Deus? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 25, do versículo 13 até o 27. Nós vamos ler o final de todo esse capítulo, para a gente poder comentar aquilo que o Senhor tem para falar em nossos corações. Eu queria avisar o Mateus que eu vou ler na aqui, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 25, o versículo de número 13 em diante. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo varão foi deixado por Félix aqui preso, a respeito de quem os principais dos sacerdotes e aos anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, a respeito de quem os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim pedindo sentença contra ele. A eles respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentando no tribunal, mandei que trouxessem o homem. Acerca dele, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca da sua superstição de um tal Jesus defunto que Paulo afirmava viver. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, perguntei se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas coisas. Mas apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que guardassem até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu ouvir também esse homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entrando no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo, e Festo disse: Rei Agripa, e todos os varões que estáis presentes conosco, vede aqui um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas, achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviá-lo. Dele, porém, não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu Senhor, e por isso, perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de interrogado, tenha alguma coisa que escrever, porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Amém? Amém. Muito bom. Vamos orar mais uma vez? Deus e Pai, é muito bom estar aqui, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, e a Tua palavra está aqui diante de nós. É poderosa e é aquilo pelo qual nos alimentamos, nos fortalecemos. Nós oramos para que o Senhor fale conosco, que destas linhas possam sair verdades para os nossos corações e sejamos totalmente tomados por ela. Não só isso, mas sejamos mudados por ela. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria te convidar para a gente entrar nessa audiência ali em Cesareia. Vamos lá? Vamos entrar juntos nessa audiência? Bom, Paulo está aqui preso. Já tem 2 anos que ele está preso em Cesareia. Essa é a Cesareia Marítima, que é uma cidade muito grande, onde ficava sede da província, tanto de Cesareia como da Cilícia.
Paulo está preso lá há 2 anos, os judeus querem condená-lo. Félix manteve preso para agradar os judeus. Festo herdou esse problema, está com essa batata quente na mão, não sabe o que fazer. Trouxe para o julgamento, e diante do julgamento ele percebe que não tinha nenhum tipo de acusação que pudesse justificar o pedido de morte de Paulo. Ele pergunta se Paulo deseja voltar para Jerusalém, e Paulo disse, percebendo que existia uma tramóia, né, na linguagem brasileira, uma maracutaia, né, que eles queriam pegar Paulo no caminho e matá-lo. Ele vai simplesmente apela para que seja para que ele pudesse ir para a última instância, que é comparecer ao Augusto, ou seja, ao imperador, ao César. E nessa época aqui já era o Nero que era o imperador. E ali o Festo herdou esse problema, e agora surge o rei Agripa do nada, que desce lá de Jerusalém, lá para Cesareia, para saudar a Festo pela sua promoção. Ele acabara de ser ali o comandante, o governador daquela província. Quem era esse rei Agripa? O rei Agripa, esse aqui é o rei Agripa I. Aliás, o rei Agripa II, que é filho do Agripa I. Essa dinastia de Herodes, tá? Dos Herodes. Então esse Agripa II é filho do Agripa I. Quem é o Agripa I? É aquele que mandou matar Tiago. Lembra que ele mandou matar Tiago ao fio da espada e prendeu também a Pedro? Lembra que as portas da prisão se abriram e Pedro saiu ali achando que era um sonho? Pois é, foi o pai desse aqui que mandou prender. Aliás, o pai do Agripa II, que é o I, foi aquele que foi comido de bichos, comido de vermes, inclusive lá na região de Cesareia. Ele teve um dia muito louco, tá? Não sei o que ele tinha tomado, não sei o que ele tinha cheirado, não sei. Ele pega e veste umas roupas resplandecentes e começa a falar, e aí o povo, muito bobo, né? É a voz de Deus, é a voz de Deus, e Deus fulmina ele na hora. Ele cai, adoece. O historiador, não é o Flávio José, mas é o Tácito, ele diz que ele morreu 7 dias depois, cheio de bicho. Os bichos comeram ele vivo. Então, esse aqui é o filho dele, né? Aliás, esse Agripa II aqui, ele é tataraneto de Herodes o Grande, que foi aquele que mandou matar todas as crianças da Judéia, na época que Jesus nasceu, nos tempos de Jesus. Então, eu tenho tanta informação sobre esses Herodes aqui. Pense numa raça ruim, irmão. Se tiver um bichinho em casa, não coloca o nome dele de Herodes, não, um cachorrinho. Aliás, o último rei legítimo, judeu legítimo, que sentou no trono de Davi, chamava Jeoaquim. Isso foi há 500 anos antes de Cristo. Daí em diante, nunca mais surgiu um judeu legítimo para sentar no trono, onde Herodes se assentava. Essa dinastia de Herodes não era judeu puro, era um judeu misturado com a nação idumeia, e por isso os judeus nunca gostavam deles. Os judeus não gostavam dos reis, dos Herodes, mas eles eram indicados pelo imperador, então estavam ali, né, como se fosse uma marionete do imperador. E ele era um judeu praticante. Esse Agripa II era um judeu praticante, conhecia muito bem sobre a religião do seu povo, e ele sempre estava acompanhado de Berenice. Existem alguém que diz que ela, e uma tradução, eu acho que a NVI diz que ela era irmã dele, mas não se sabe ao certo se era irmã, se era esposa, se era amante, o que ela era. Sei que sempre que fala de Agripa II, estava lá Berenice do lado. Então o trono dele ficava em Jerusalém, e o cara desce lá para Cesareia, 100 quilômetros, para saudar a Festo. Festo era o quê? O governador de lá, assumiu lá há poucos dias, e esse Festo aqui, ele era um romano que tinha muito pouco conhecimento sobre a religião judaica. E aí, passado alguns dias, chegou então a esse assunto. Quando Agripa desce para lá, ele fica lá alguns dias, aquela coisa da política, e aí o Festo
conversando com Agripa, falou: ó, tem um homem aqui, e esse homem foi deixado pelo Félix, e está aí há 2 anos preso, os judeus pedem a cabeça dele. Eu julguei ele, já ouvi em audiência, não vi crime nenhum de morte. Eu perguntei se ele queria ir para Jerusalém, ele disse que não, ele estava diante do tribunal do César, era aqui que ele tinha que ficar, e eu não sei o que fazer. Eu preciso mandar, ele apelou para César, então ele deve ir, porque tem direito, mas eu não sei nem o que eu vou escrever, que acusação que eu vou falar. Eles falam, eu sei que ele está aí por uma questão religiosa, né? Ele fala que um tal de Jesus defunto ressuscitou. Olha como é que ele trata Jesus, que bicho nojento, né? Jesus defunto. Aí ele ressuscitou, mas não sei, é uma questão religiosa. Bom, Festo entendeu que era uma questão ali, era apenas uma questão religiosa, mas o que deveria ser ali o julgamento de Paulo acaba se tornando o julgamento daqueles que ouvem a Paulo. É isso que eu quero trazer a mensagem para esse lado. A pergunta não é o que Paulo fez, a pergunta é o que aqueles vão fazer com a verdade que Paulo estava anunciando. Porque os judeus já tinham declaradamente rejeitado. Agora resta saber o que os governantes vão fazer, não com Paulo, mas com a mensagem do evangelho que ele anunciava. O mesmo acontece hoje, né? Com a mensagem do evangelho que é anunciada, as pessoas continuam examinando, continuam criticando, continuam debatendo, continuam questionando, mas no fim, quem está sendo examinado mesmo é o coração de cada pessoa. Você vem aqui, aí você olha assim: eu vou examinar essa mensagem. Bobeira sua, é a mensagem que examina você. Aleluia. É a mensagem que esquadrinha o seu coração, que vai lá dentro e mexe naquilo que precisa ser mexido. Até aqui tudo bem, conseguiu. Só que aí a história diz que ele chama, no dia seguinte, fala para o Agripa, ele fica muito entusiasmado: eu queria conhecer esse homem, amanhã eu vou trazê-lo em audiência e você vai ouvir. E aí reúne todo mundo, aí entra o Agripa com aquela roupa. Aí tem a tradução da NVI, diz que entrou com toda a pompa, e Berenice com toda a pompa diante de Paulo, e lá vem Paulo algemado. Meu Deus. Bora para o texto, bora ver o que isso quer dizer para nós. Bom, conseguiu imaginar mais ou menos como que era a cena? O tribunal armado, todo mundo com aquela pompa toda, e Paulo chega ali algemado. Primeiro, antes de entrar no texto, eu queria dizer uma coisa para os irmãos, que defender a sã doutrina não é uma questão apenas religiosa. Porque o versículo 15, Mateus, deixa aí o versículo 15 para mim. A respeito de que o principal dos sacerdotes dos anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença de morte. O que Festo está falando aqui para o rei Agripa? Ele falou: olha, é uma questão religiosa, mas o que Paulo estava fazendo era defendendo a doutrina do evangelho de Jesus Cristo. E defender a doutrina do evangelho não é uma questão religiosa. Esse ajuntamento aqui hoje, essa reunião aqui hoje, não é uma reunião religiosa. Embora a gente seja um religioso, embora a gente seja alguém que cumpre determinadas coisas. Por que nós somos religiosos? Nós vamos para o culto, a gente vai, a gente dá a nossa contribuição, a gente participa de algumas coisas, tem a ceia, isso é um aparato religioso. Mas a doutrina do evangelho é muito mais do que um aparato religioso. É defender a própria vida. Então muitas vezes nós nos opomos a modas teológicas, movimentos infrutíferos, inúteis, técnicas importadas como se fosse a última revelação do momento. Isso não é uma questão religiosa quando a gente se opõe a isso. Isso é zelo pela doutrina do evangelho. E eu sou um grande crítico desses movimentos que às vezes só trazem barulho, mas não trazem mudança no coração da pessoa, não trazem mudança na alma da pessoa, não traz uma satisfação para a alma, não muda o caráter da pessoa, não diz respeito a absolutamente nada do que ela faça no seu dia a dia. Esse evangelho que não muda a pessoa é preciso ser combatido. Esse evangelho cheio de moda, cheio de técnica, cheio de coisa importada, cheio de inutilidade, é preciso ser esvaziado dos nossos templos e a palavra de Deus comece a fazer valer mais uma vez em nossos corações. O que Paulo estava fazendo aqui era isso, porque o judaísmo
ele estava enfermo. O judaísmo produzia o quê? Arrogância, jactância, discórdia, separação. E o Evangelho veio justamente contra isso. O Evangelho unia, abraçava. Você não vê Jesus fazendo divisão, você não vê Jesus fazendo grupos, você não vê Jesus rejeitando as pessoas porque eram publicanos, pecadores, prostitutas, nada. Jesus não rejeitava as pessoas. Aliás, ao contrário, essas pessoas tinham vez com Jesus, tinha aproximação. Até as crianças gostavam de Jesus. O judaísmo era uma religião enferma, que separava as pessoas, que não permitia que as pessoas tivessem aproximação nem com o sagrado, nem umas com as outras. O judaísmo se transformou numa engrenagem que girava e produzia lucros para uns poucos. Alguns tinham lucros e oprimiam os pobres e os desfavorecidos. E o Evangelho, por sua vez, não visa produzir lucros e nem é mais brando com uns e severo com outros. Ele nivela todos de igual forma, porque todos possam ser iguais perante Deus e possam usufruir da mesma graça e do mesmo sangue que nos lavou. Aleluia! A diferença do Evangelho para a religião é essa, que ele não tem essa questão de separação, não tem essa divisão. E é por isso que nem todo tipo de movimento feito em nome do Evangelho deve ser considerado cristão, deve ser considerado da fé cristã. Às vezes o movimento é evangélico, mas não é cristão, né? Às vezes é humano, às vezes é até maligno, e se não for refutado e rejeitado, ele vai se infiltrando como um vírus dentro das comunidades, das igrejas, e vai adoecendo a igreja. Uma das grandes preocupações de todo e qualquer líder é saber que tipo de qualidade de alimento o povo está comendo. Porque quem foi que disse que no fim dos tempos não teríamos púlpitos e ovelhas, mas não teríamos ovelhas se alimentando, mas palhaços entretendo bodes. Isso foi Spurgeon que falou, né? O príncipe dos pregadores. Nós estamos vivendo esse tempo aí, esse tempo em que esse vírus está adoecendo. E o Evangelho, Pedro disse que nós precisamos crescer como crianças que precisam de leite não falsificado. E o Evangelho falsificado é um problema. Ele traz enfermidade, ele adoece a pessoa, ele adoece a família da pessoa, ele adoece a igreja, ele adoece todo mundo. Mas Festo achava aqui que era apenas uma discussão teológica. Não, ele não sabia que estava diante da coisa mais poderosa que pode mudar o coração da alma humana, que é o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Bom, vamos então aos tópicos aqui. Dito isso, o que eu devo dizer para vocês? Que homens importantes podem estar profundamente perdidos. Verso 19, Mateus, coloca aí para mim. Vamos lá? Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca da sua superstição de um tal Jesus de fato que Paulo afirmava viver. Festo era governador, Agripa era rei, Berenice fazia ali a sua parte da elite política. Eles possuíam poder, eles possuíam prestígio, eles possuíam influência, mas quando Festo explica o caso para eles, ele resume a mensagem cristã da seguinte forma: um tal Jesus defunto. Perceba o tamanho do desconhecimento, perceba o tamanho da ignorância dessas pessoas, cheio da pompa que tem de Jesus, porque toda a controvérsia aqui girava em torno da ressurreição, e o problema nunca foi político, nunca foi jurídico, nunca foi administrativo. O problema aqui sempre foi espiritual, sempre foi espiritual, porque o homem, ele pode conquistar o mundo inteiro e continuar ainda sem conhecer a Cristo. E ele pode frequentar templos, frequentar igrejas, ele pode ser filantropo, ele pode dar dízimo, ele pode dar oferta, ele pode ainda não conhecer a Cristo. A maior necessidade de uma pessoa não é a posição social, é reconciliar-se com Deus.
Então aqui nós estamos diante de rei, governador, elite religiosa, elite da sociedade, elite da política, mas com total desconhecimento a respeito da profundidade do Evangelho e da mensagem que Paulo trazia. A grande maioria das pessoas, ela vive em total desconhecimento de quem é Jesus. Você sabia disso? Essa semana nós ficamos sabendo que nós temos no planeta Terra um trilionário agora, né? Primeiro homem a ter uma fortuna avaliada em mais de 1 trilhão. Bom, devo dizer que ele não tem esse 1 trilhão lá disponível, né? Tipo, eu quero hoje sacar 100 bilhões. Não, ele tem esse dinheiro em empresas, em ações, em volumes, em negócios. E por quê? Porque a empresa da qual ele cuida, da qual ele projeta, ela tem uma projeção de crescimento. Então, quando o mercado financeiro olha para ela e diz: essa empresa vai me gerar lucro, então todo mundo vem, compra as suas ações, e aí eles vão investindo mais e mais e mais. Então, mas e o conhecimento de Deus? E o conhecimento de si? Eu vejo hoje pessoas que ouvem sobre Jesus, sabem a história de Jesus, conhecem o filme, chamam por ele quando precisam, cantam para ele e às vezes até oram em nome dele, mas não sabem nem realmente quem ele é. Você vê aqui o cara falando de Jesus, a única palavra que ele conseguiu definir Jesus foi defunto. Um cara que morreu. Para Jesus, para uns, Jesus foi um profeta que viveu há muito tempo e deixou aí o seu exemplo, o seu legado, a sua humildade, mas ele foi só apenas um profeta. E tem muita gente, eu trabalho com 2 ali, que não acredita que Jesus é o Filho de Deus. Eles acreditam que Jesus foi mais um profeta que trouxe ali uma ideia, alguma coisa, mas tadinho, morreu numa cruz, pendurado, coitado, foi tão cedo. Para outros, Jesus foi um revolucionário que enfrentou o sistema religioso da época, pregou a humildade, pregou o amor, mas foi morto crucificado, não progrediu na sua intenção, não teve como, morreu com 33 anos, morreu muito novo, tinha uma boa intenção, uma boa ideia, mas não deu certo. Mas para você, que já está aqui 1 ano e meio comigo, para você, quem é esse Jesus? Jesus é aquele sobre quem tudo se criou, tudo veio a existir. Jesus é a origem de tudo que existe. Ele não é só a origem, mas ele é a subsistência. Não só as coisas existiram dele, por ele, como elas subsistem por causa dele. O Miguel subiu aqui e disse assim: Senhor, eu te agradeço porque nós acordamos vivos hoje. Foi isso a oração dele? Mais ou menos isso? Por Deus. Você acha que é da vontade dessa criança que ele fala isso? Não, isso é entender ainda como criança na alma que a subsistência da gente está na mão de Jesus. Jesus é aquele em quem os anjos e os seres celestiais se prostram e adoram e dizem que ele é santo. Santo, santo, santo para sempre. Jesus é aquele que se esvaziou, que abriu mão da sua glória, do seu resplendor e veio nascer no ventre de uma virgem e viveu ali nos torrões da Galileia, andando pelas estradas empoeiradas da Palestina, para que na plenitude dos tempos ele se entregasse como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o único por meio do qual eu sou perdoado. Jesus é o único por meio do qual a minha vida é viável. Sem Jesus eu não teria vida, eu não teria sentido, eu não teria por que existir, porque se não existisse a vida eterna, tanto faz como tanto fez. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a porta estreita, ele é o caminho apertado, ele é o sacerdote eterno, ele sabe se compadecer de nós, nas nossas fraquezas, e ele é o único que pode ir lá nos porões da nossa alma e visitar aqueles pecados mais escondidos e transformar a minha natureza caída e dizer que agora eu posso trazer uma roupa nova e se vestir conforme a imagem de Jesus. Aleluia. Jesus defunto. Cada vez que eu leio isso eu fico com raiva desse homem. Como é que pode chamar Jesus de defunto, gente?
A pergunta para você hoje é, segura aí. Preciso fazer 3 perguntas para você nesse tópico aqui. Eu tenho mais interesse em crescer profissionalmente do que em conhecer a Cristo? Você consegue responder isso para você? Eu tenho mais interesse em crescer profissionalmente do que conhecer a Cristo? A minha vida revela paixão pelo reino ou apenas preocupação com a minha própria estabilidade? Consegue responder isso para você? Se alguém resumisse a minha fé hoje, ela encontraria Cristo no centro dela? Consegue responder? Responda em casa. Vamos para o terceiro tópico. Ore quando você receber uma promessa de Jesus falando assim, que Deus vai te levar entre os grandes. Tem gente que gosta dessas promessas, né? Eu vou te colocar entre príncipes, eu vou te levar entre os grandes. A gente já pensa que, a gente pensa em grande dentro das categorias aqui da terra, né? Grandes é estar perto de quem, meu Deus? Do cara que virou trilionário, né? Não vamos economizar aqui. Se é para sonhar, não sonha alto, né? Quero ser pelo menos office boy dele, sei lá. Grandes. Ore quando você receber uma promessa de Deus. Você vai ser um pregador do Evangelho. Aliás, quando sua mãe ou seu pai disser assim, esse menino vai ser pastor quando crescer. Ore, viu? Porque o rei dos judeus aqui era Agripa. O governador da província da Judeia e da Cilícia aqui era Festo. Oficiais militares aqui de alta patente. Todos os homens e mulheres importantes da cidade, mas Paulo estava preso. Não se iluda quando te disserem que você irá pregar para príncipe. Você não sabe como é que você vai. De que forma você vai. Paulo estava lá algemado. A gente já acha que vai chegar lá por cima de tudo, né? Né, amor? Por cima da carne seca, né? Eu sou pregador, vou botar um terninho bem arrochadinho com isso aqui. Não está mais fechando, irmão. Deus vai me colocar entre os príncipes, entre os grandes. Esse povo, você não sabe como é que você vai chegar lá. Paulo estava lá entre os grandes, mas algemado, injustiçado, preso injustamente, caluniado, com sentença de morte dada pelos próprios judeus, pelos próprios irmãos dele. Entende isso? Não se iluda quando você disser, você não sabe de que forma Jesus te levará para lá. Paulo diz, está almejando uma coisa excelente. E Paulo tinha propriedade para falar isso, mas às vezes está achando que será debaixo dos holofotes, do reconhecimento. Você está achando isso, né? Irmão, essa coisa não combina com o Evangelho. O Evangelho nunca foi de massa, nunca foi de grande multidão. O Evangelho sempre é 1 ou 2 ou 3, é olho no olho, é proximidade, é olhar e dizer, eu posso te ajudar, eu oro contigo. Por que a gente faz uma oração aqui em dupla? Porque é isso. Porque é isso que é Evangelho. Que isso não fique apenas aqui dentro dessas 4 paredes. Você possa sair com o seu irmão, você possa conhecê-lo, e nesse conhecimento você possa orar com ele, você possa conversar com ele. Não precisa ser em massa, não precisa os holofotes estarem. Quem quer ser um pregador do Evangelho aqui? Meu Deus, desanimei você. Eu quero ser um profeta. Profeta dessa geração é aquele que chega nos postes, né, nas portas das igrejas. Aí os caras descem, parecendo o Ken da Barbie, né? Já viu uns que tem por aí, igualzinho o Ken, todo bonitinho. Não estou dizendo que você deva se vestir mal ou sair maltrapilho por aí, não. Você pode comprar um terno da Ricardo Almeida, compre. Custa 12 mil cada um, compre. Você pode comprar um terno da Brooksfield, compre. Está lá, passando no Shopping Tamboré lá, está 6 mil, 7 mil, compre. Não é problema nenhum. Se for com seu dinheiro, não estiver lesando ninguém, compre. É seu. Ninguém tem nada a ver com isso. Só que Evangelho não é isso. O Evangelho não é para que eu venha cheia sabe? Não. Muitas vezes Deus quer que nós tiremos a nossa capa, igual Ele tirou a roupa e foi lavar os pés dos discípulos. Bora para frente, senão eu não posso ficar muito tempo aqui. Não vou falar mais coisa. Quarta coisa,
Segura aí. A vaidade pessoal é uma das armas que o diabo mais usa para perverter o coração dos humanos. Aliás, tem um filme que eu assisti chamado Advogado do Diabo. Quem já assistiu esse filme? Com Al Pacino e o Keanu Reeves. Tá, é proibido para menores de 16 anos. Tem muitas cenas de nudez e muitas coisas. Mas é onde o diabo pega justamente no ponto fraco da pessoa, a vaidade. E no final ele diz assim, a vaidade é aquilo que eu mais gosto. Versículo 23, Mateus, coloca aí para mim. Olha só, gente. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, com toda a pompa. Coloca na NVI aí para a gente ver. Por favor. Olha lá. Vieram com grande pompa e entraram na sala da audiência. Irmão, esse cara aqui, o pai já tinha morrido comido de verme. Agora o filho está na mesma besteira, comparece na mesma cidade, com a mesma pompa. Entende isso, irmão? Como o ser humano não aprende, como a vaidade domina o coração da pessoa. Pompa não combina com o discípulo de Jesus. A pompa não combina com o evangelho, irmão. Aparato não combina com o evangelho. É o que eu falei, você gosta de se vestir bem, você quer com o seu dinheiro, ninguém tem nada a ver com isso, mas a coisa exagerada a ponto de você chegar aqui, Robson, beija o meu anel, aqui, mas não sei, irmãos, para com isso, o evangelho é simples, o evangelho é Jesus Cristo, o evangelho, o nosso mestre tem as mãos furadas, irmãos, o nosso mestre tem cara, tem jeito, tem corpo, tem mão furada, tem pés de poeira, de andar a pé na Palestina. O nosso mestre nos deu esse exemplo, irmão. Pompa não combina com o discípulo de Jesus. Aleluia. Você pode ser o mais poderoso entre os homens, como servo de Deus, pompa não lhe serve mais. Não lhe serve mais. Eu tive o privilégio de congregar numa igreja lá em Natal, onde é uma igreja muito grande, e fica no bairro de Candelária, na cidade de Natal. Quem for natalense sabe. E lá tinha muitas pessoas, tinha médicos, dentistas, desembargadores, tinha lá um senhor que era desembargador, clínicos gerais, e aqueles homens eram que ficavam com a salva tirando a oferta na hora do culto. Na hora da clínica, você ia lá, ele estava lá, e você pagava caro para ter uma consulta com ele, mas na hora da igreja, ele é quem recebia a sua oferta. E eles iam naquelas comunidades quilombolas que tem lá, e nós fomos umas 3 vezes com eles, onde eles iam clinicar gratuitamente, aplicar flu no dente das crianças, participar de tantas coisas. Isso é que o evangelho sendo traduzido conforme Jesus nos ensinou. Não combina pompa, irmão. Lá ninguém nem sabia. Eu nem sabia que aqueles homens eram médicos. Quando eu vi lá a moça lá, a menina lá, que era até solteira, né? Lembra, Yara? Ela olhando assim pra gente, eu falei, meu Deus do céu, essa moça, ela é dentista, esse irmão, ele é clínico geral, aqui com aquele aparelhinho lá, como é que chama o negócio? Estetoscópio lá, atendendo as pessoas. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Irmão, vamos tirar essa roupa, às vezes, que diz que não, a soberba precede a ruína e a altivez precede a queda, diz lá em Provérbios. Então, irmão, pompa não combina com o evangelho. A gente tem que ser do povo. A gente tem que ser do meio do povo. Cheiro de ovelha com cheiro de gente. Amém? Aí, você lembra do Narciso que veio aqui? Gosta de gente. Acho que é mal da família chinesa. Gosta mesmo, irmão. Pensa no cara que gosta, mais do que eu ainda. 5º lugar. O evangelho sempre constrange quem vive sem compromisso. Do versículo 19 até o 22, Festo, ele não entende Paulo. Agripa, ele demonstra curiosidade. Os dois estão diante da verdade, mas perceba uma coisa. Eles discutem Paulo, discutem as acusações de Paulo, discutem a situação de Paulo, mas ninguém fala de arrependimento. E aí é onde está o problema.
Ali estava a mensagem do Evangelho sendo pregada, e os caras cheios da pompa do outro lado, sem pensar em arrependimento. Porque é possível ouvir a verdade e continuar adiando a decisão. E foi o caso do Félix anteriormente, que ele ficava chamando Paulo de vez em quando, para que ele pudesse, esperava que Paulo subornasse, desse dinheiro para ele. Como isso não aconteceu, um dia Paulo parece que estava meio injuriado, começou a falar sobre a justiça de Deus, sobre a ira de Deus. Ele ficou tão aterrorizado que ele falou: olha, depois eu te ouço, vai, volta para a cela, depois eu te ouço, mas não toma uma decisão de mudança. Então é possível às vezes a gente ouvir verdade, está dentro da igreja, a palavra vem, fala, e a gente continuar ainda adiando a nossa decisão. Agripa, ele deseja ouvir Paulo, mas ouvir não significa obedecer. Obedecer significa eu dou razão à palavra, eu me rendo, eu me entrego a ela, eu estou errado, a palavra está certa. Aleluia a Deus. Muita gente gosta de mensagens profundas, né? Gostam de debates teológicos, gostam de estudar a Bíblia, mas nunca se rendem totalmente ao Senhor. O próprio Salomão, escrevendo em Eclesiastes, ele diz assim: olha, assuma de tudo. Ele já escreve Eclesiastes na velhice, né? De tudo que se tem ouvido, assuma temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É o temor em nosso coração, é o se dobrar, é o se render à palavra. O cara estava ali diante da mensagem de Paulo, e aí Jesus disse: eu te dou graças ao Pai, Senhor do céu e da terra. Tu ocultaste essas coisas dos sábios, dos entendidos, dos cheios de pompa, mas tu revelaste aos pequeninos, porque assim é do teu agrado. Todo aquele que tem um coração descomplicado, que é pequenino, que sabe o seu tamanho diante de Deus, a palavra não tem dificuldade para fazer mudança em seu coração. Mas aquele que é cheio da pompa, que gosta dos holofotes, isso a palavra tem grande dificuldade, e com certeza muitas vezes passará pela vida e nunca saberá realmente o que é ser transformado pelo Evangelho. Agora, existe uma enorme diferença entre admirar o Evangelho e submeter-se ao Evangelho. Que nós saibamos nos submeter. Diante disso, eu quero fazer mais 3 perguntas para vocês. Segura aí. Eu sou apenas um admirador de Jesus ou eu sou um discípulo dele? É tudo bonito as histórias de Jesus, eu ouço, alguém fala tão maravilhoso, nossa, Jesus, que exemplo de humildade ele deu lavando os pés dos discípulos, inclusive de Judas. Poxa, mas que maravilha, que coisa maravilhosa, que exemplo ele nos deu. Mas eu sou apenas um admirador ou eu continuo sendo um discípulo? Segunda, quantas mensagens você já ouviu sem permitir que elas transformassem a sua vida? E quantas mais você ainda quer ouvir? Meu Deus. Terceira, estou acumulando conhecimento ou estou cultivando obediência? Responda isso para você. Depois vai estar gravado aqui, né, Eliseu? Tá bom. Depois você vê lá, você anotar. Vamos para o final? Sexta coisa. A religião acusava Paulo, mas não podia provar a sua culpa. Agora, escute. O único realmente livre por vontade de Deus, temporariamente algemado ali, era quem? Quem era o único livre ali? Chegou o grande dia, Agripa entra com a pompa, Berenice entra com todos aqueles vestidos bonitos e caros, comprados lá na Times Square. Tribunos entram com toda a pompa, homens importantes entram com toda a pompa, Paulo entra algemado. Oh, irmão, como o Evangelho é maravilhoso. Diante de Deus, quem é que estava verdadeiramente livre, irmão? Só Paulo ali. Só Paulo. O que interessa para nós é isso, irmãos. O que interessa para nós? Quem estava ali? O preso ou os governantes? A religião tentou condená-los, por isso tentaram julgá-lo, mas ninguém encontra culpa no cara. Ninguém encontra. E Paulo diz, aliás, ele vai ter um discurso diante de Agripa, um dos mais completos e bonitos. A gente vai estudar no próximo domingo, que é o discurso de Paulo diante de Agripa. Ele fala assim: olha, eu tenho a minha consciência limpa diante de Deus e diante de todos eles aí.
Ele fala para a festa o seguinte, ó, eu não tenho culpa nisso, e tu bem sabe disso. Tu sabe disso, que eu não tenho problema nenhum, não tenho culpa nenhuma. Isso nos lembra uma verdade poderosa, uma consciência limpa vale mais do que a aprovação dos homens. Eu tenho ali no tribunal, eu tenho gente, eu tenho reis, eu tenho governadores, eu tenho aristocracia, eu tenho político, eu tenho gente influente, eu tenho roupa resplandecente e eu tenho um cara preso e algemado. E quem é que está livre ali, meu irmão? Única e exclusivamente uma pessoa, Paulo pregando o Evangelho de Jesus Cristo. A fidelidade ao Evangelho frequentemente produz oposição, mas a aprovação de Deus é infinitamente superior a qualquer aprovação humana. Tenha muito cuidado com esse negócio de alguém ficar bajulando você, aplaudindo você, dizendo, nossa, você é o cara, você fez isso, nossa, que isso, que aquilo. Não, o Evangelho é outra coisa. É subversão. O que é subversão? É aquele fogo de monturo. Sabe o que é fogo de monturo? Quem sabe o que é isso aqui? É aquele fogo que vai queimando por baixo ali, você só vê a fumaça em cima, mas por baixo ele está fazendo, destruindo todo aquele lixão. Assim é o Evangelho, você não vê muita coisa por cima, mas por dentro ele está transformando a vida da pessoa. Ele está mudando, ele está modificando, ele está sendo produzido um novo ser. Aí o cara daí a pouco começa a se despir das velhas roupas, como diz lá em Colossenses, e se revestir de um novo homem. E por que isso acontece? Porque o Evangelho trabalhou em seu coração antes. Aleluia! Glória a Deus! Perguntas para a igreja, mais 3. Segura, irmão. Tenho buscado agradar a Deus ou aos homens? Meu testemunho resiste ao exame das pessoas que convivem comigo? O meu testemunho resiste aos meus funcionários que trabalham comigo? O meu testemunho resiste aos clientes que compram ali há 30 anos? Se minha fé custasse prestígio, eu continuaria firme. Por exemplo, se Deus dissesse para mim, eu vou tirar o teu prestígio, o teu nome, tirar tudo isso, você continuaria firme? Porque às vezes a gente fala de pompa, aí você pensa logo na roupa e tudo. Não, a roupa é fácil de tirar, o sapato vai envelhecendo, eu compro outro mais simples. Mas é aquele desejo que a gente tem por prestígio, por reconhecimento, por aplauso. Quando a gente realiza aquela coisa e aí a gente diz, nossa, glórias a mim. Não é? Louvado seja eu. Entende? Se a minha fé custasse o meu prestígio, a minha reputação, eu continuaria firme? Isso é bom você responder. E vou caminhar para o final. Eu já estou dizendo que estou no final, mas acho que você está gostando aí. De apanhar, eu não sei, mas está gostando. 7º e último lugar. O mundo não entende o Evangelho porque não entende a Cristo. Festo está numa situação constrangedora aqui. Ele precisa enviar Paulo para César, mas ele não sabe do que ele vai acusá-lo. Falou, vou mandar esse homem para o imperador, sair daqui lá para Roma, para a capital, para o centro do poder, do mundo antigo daquela época. E agora eu vou escrever o quê? Eu não sei o que escrever. O problema é que ele vê o Evangelho apenas como uma discussão religiosa. Não compreende que ele está diante da maior notícia da história. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus reina. Aleluia. Glória a Deus. O cara estava diante da maior notícia da história. Os profetas tinham falado, a Bíblia tinha falado, Deus tinha prometido, desde Adão essa promessa vinha vindo, caminhando, a tipologia falava, o templo falava, tudo aquilo no tabernáculo falava, tudo falava de Jesus. Jesus veio, morreu, ressuscitou, estava reinando, estava diante dessa notícia, ele não percebe e confunde isso com a notícia religiosa. O homem natural sempre vai tentar explicar o sobrenatural com as categorias humanas, sempre. É por isso que tantos rejeitam a Cristo. Não por falta de evidência. Você pode trazer evidência. Você pode conversar com um ateuzinho intelectual ou aquele ateu moral lá da sua igreja, ou a igreja também tem ateu, tá? Desculpa. Lá da sua escola. Mas
Você pode explicar por A mais B, isso ainda vai continuar no coração dele. Sabe por quê? Porque ele não pode fazer nada se Jesus não fizer por ele, se Jesus não alcançar, se Jesus não tocar, se Jesus não botar o dedo ali, porque as pessoas rejeitam as implicações da verdade. Não é a verdade, eles até creem, mas as implicações. Porque a partir do momento que eu abraço essa verdade, eu não posso mais andar com aquela velha roupa antiga. Aí é um problema para mim. Porque eu quero ser crente, mas continuar mandando em tudo. Eu quero ser de Jesus, mas eu quero continuar dando ordens para ele. Eu quero ser de Jesus, mas eu quero continuar ainda dizendo e determinando as coisas na minha vida. E tem coisas na minha vida que Deus não pode colocar a mão. Mas eu quero chamá-lo quando eu preciso, quando ele precisa me socorrer, quando eu estou em apuros eu quero chamar e ele tem que me atender. Mas quando eu preciso mudar o meu caráter, mudar a minha vida, mudar a minha estrutura, aí ele tem que ter paciência comigo, porque uma hora vai dar certo. Esse era o caso desse homem aqui, ó. O mundo entende o Evangelho, aliás, não entende porque não entende a Cristo. Amar a Cristo, receber a Cristo como seu Salvador, significa viver conforme Ele. Aleluia. E aí é onde está o problema. O Evangelho não é uma filosofia, o Evangelho não é uma tradição religiosa, o Evangelho não é uma ideologia, o Evangelho não é uma invenção da igreja, é a proclamação de que Cristo vive e exige de mim uma resposta. Você entende isso? Diga amém. Amém. Isso. Exige de mim uma resposta. Quer mais 3 perguntinhas? Segura aí. Quem é Jesus para nós hoje? É o meu provedor? É aquele sobre o qual eu uso para julgar você? É aquele sobre o qual eu uso para que eu possa manipular o sagrado? É aquele sobre o qual eu uso o seu nome para enriquecer o meu bolso? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você hoje? Segunda pergunta: a minha fé está baseada em tradições ou na realidade de que Cristo vive? Terceira pergunta: a minha fé demonstra que creio na ressurreição? Eu ouvimos um testemunho aqui de um menino que falou: eu botei o pé e esperei o Senhor aparecer com terra debaixo. Pois é. Isso é uma loucura, mas demonstra, esse menino demonstrou aqui através do seu testemunho, não estou aqui engrandecendo ele, mas dizendo, ele demonstrou aqui que acredita na ressurreição de Jesus. Porque se o mesmo Espírito que pegou Jesus ali e removeu aquela pedra e fez ele ressuscitar dos mortos, é o mesmo Espírito que habita em você, é o mesmo que habita em mim. Então quem é que pode nos amedrontar? E aí Paulo vem lá em Romanos capítulo 8 e diz: quem é que pode nos separar desse amor? E quem é que pode fazer essa separação? Se é o perigo? É a espada? É a perseguição? É o problema? O que pode nos separar do amor de Deus? Então, se eu tenho a minha vida demonstrando essa fé na ressurreição de Jesus Cristo, a gente se torna uma pessoa desassombrada. Sabia? Às vezes a sua família não entende, seu cônjuge não entende, mas você é um desassombro total. E agora eu vou concluir de verdade, viu? Nenhum tribunal havia. Aliás, nesse tribunal havia um rei curioso, um governador confuso, uma elite impressionante e um apóstolo algemado. Diante da sociedade hoje, o que a gente vê e que comparação a gente pode fazer diante disso? A gente vê tanta pompa, tanta coisa em alguns lugares e tanta necessidade em outros, e a gente vê às vezes um evangelho algemado. Aliás, os pregadores algemados. E Paulo chegou a dizer: eu estou preso, mas o evangelho está solto, está livre. Apenas um nome estava verdadeiramente livre, porque liberdade não é a ausência de correntes, liberdade é pertencer a Cristo. No fim do texto aqui, Paulo parece ser o réu, mas na realidade Agripa, Festo e todos os ouvintes
é que estavam sendo confrontados pelo Evangelho. A mesma coisa acontece hoje. Toda vez que a palavra é pregada, você pensa que essa palavra pregada hoje, você está examinando a mensagem, você errou. É a mensagem que está examinando o seu coração hoje à noite. Aleluia. É a mensagem que examina o seu coração. E a pergunta final é: se Cristo julgasse a nossa fé, Ele encontraria apenas religiosidade ou encontraria discípulos rendidos ao genuíno Evangelho? O que Ele encontraria em nós? E aí a frase do Festo foi: um certo judeu defunto, a quem Paulo afirma viver. Que frase infeliz! E essa continua sendo a grande questão da humanidade. Jesus está vivo apenas em nossa teologia ou vivo na nossa vida? Que você possa, com a graça de Deus, mesmo que algemado, mesmo que escorraçado, mesmo que às vezes caluniado, mesmo que às vezes incompreendido, mas que você possa ser um discípulo de Jesus, com a vida totalmente entregue na mão dele, de forma que você caminhe na vereda da vida entre os homens, com a sensação e com a certeza de uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. E aí não tem mais acusação, não tem mais um acusador que possa te tirar do caminho. Você sabe, eu posso estar em desvantagem diante da sociedade, eu posso ser desfavorecido diante de determinadas coisas que às vezes até a igreja entra junto e julga como importante, mas diante de Deus eu sei que eu estou em liberdade total. Aleluia. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus.